Você já parou para notar que quando você busca autoconhecimento e saber quem você é, na verdade o que está por trás é o desejo de saber se você está dentro do padrão, se você está aprovado diante das pessoas que você considera mais. O desejo de se autoconhecer tem muito a ver com o desejo de ser aceito, com o desejo de ser aprovado, com o desejo de ser reconhecido naquilo que a gente faz e naquilo que a gente é. A gente fica meio que julgando sem perceber se nós estamos dentro do padrão que desejam e que esperam da gente. Eu sou Tomás Way e quero conversar com você hoje sobre algo que muda completamente a perspectiva sobre o autoconhecimento. O que muitos chamam de uma jornada de autoconhecimento é, na verdade, uma jornada em busca de aprovação. E aí, na busca por autoconhecimento, a gente tem duas vias. Uma que é a via do autoconhecimento de fato e a outra que é encontrar o caminho para ser aprovado, para impressionar as pessoas à minha volta. E na verdade, será que isso é um problema ou não? Será que eu direcionar os meus esforços para impressionar é de fato um problema? Talvez seja. Desde que o mundo é mundo, a gente fica querendo entender quem nós somos. Ser ou não ser, eis a questão. E eu diria que nos dias de hoje isso virou quase uma obsessão, entender quem eu sou. Então a gente faz cursos de autoconhecimento, lê livros de autoajuda, faz meditação, faz um monte de processos para poder entender qual é a nossa real identidade. Talvez o processo no qual você está é um processo muito mais de autojulgamento do que de autoconhecimento. Um processo duro em que você tenta medir com uma régua se as suas características são aceitáveis ou não. É como se todo dia pela manhã você acordasse, se olhasse no espelho e ao invés de se perguntar quem é essa pessoa, você se perguntasse, será que essa pessoa foi aprovada no crivo da sociedade e dos pensamentos dos outros? É como se a gente estivesse fazendo uma prova o tempo todo, como se a gente estivesse respondendo questões e aquela prova nunca acabasse, como se a vida fosse uma grande prova em que eu tenho que mostrar para os outros quem eu sou e tenho que tirar boas notas o tempo inteiro. Isso não é sustentável. Mas calma que eu vou te falar como é que a gente vai sair desse lugar. Antes, eu preciso te dizer que quando a gente vai julgar se a gente está aprovado ou não, a gente considera a opinião do outro, mas a gente tem que ter uma régua. Qual é essa régua? A régua da comparação. Parece muito viável que a gente utilize como medida a comparação, que a gente saia desse problema de saber se estamos aprovados ou não por meio da comparação, o que torna o problema ainda mais profundo. É nessa hora que você vê no LinkedIn uma pessoa de sucesso que foi promovida, que está num cargo diferente, que você olha no Instagram alguém que está numa viagem maravilhosa ou que tem um amor maravilhoso, uma família, enfim. É nesta hora que a gente começa a se comparar e que a gente começa a pegar referências que muitas vezes não são verdadeiras ou não são completas. Porque onde é que mora o problema? Quanto mais você se compara, mais longe você fica de quem você é. Porque você começa a olhar mais para o outro, mais para o ambiente externo e menos para si mesmo. Mas não era autoconhecimento que a gente buscava, não era olhar para dentro e entender quem eu sou que a gente estava buscando inicialmente. Essa é uma espiral infinita que nos leva a sempre encontrar alguém que está melhor do que a gente em qualquer categoria. Na categoria que você estiver buscando, você vai encontrar gente muito melhor do que você. Sempre, sempre vai ter. E é justamente aqui que a gente precisa fazer uma análise mais profunda. Eu te chamo para imaginar algo. Imagine por um instante, mas imagina mesmo que você é o único ser do planeta. Não tem mais ninguém no planeta, não tem mais ninguém em volta de você. Você está num terreno em que só existe a sua pessoa. Existe a natureza, existem os animais, mas o único ser humano é você. Não tem ninguém para você agradar ou desagradar, não tem ninguém para você saber se você está certo ou se você está errado, não tem ninguém para você pedir uma opinião. É só o seu pensamento que existe. Neste cenário, você ainda teria os mesmos objetivos para sua carreira? Você ainda buscaria os mesmos empregos, os mesmos cargos? Neste cenário, você ainda buscaria ter a casa que você tem do jeito que você deseja ter? Será que neste cenário você também teria os mesmos desejos de viagem e vontade de postar aquilo no Instagram, de mostrar aquilo para o mundo? Eu nem tenho mundo. Será que se não tivesse esse conceito de viajar para o exterior, de viajar para a Europa, viajar para os Estados Unidos, de fazer uma viagem longa, se não tivesse esse conceito de que esse tipo de viagem é melhor do que a viagem que a gente faz para uma cidade perto, para uma praia perto ou para algum passeio mais próximo, será que se não tivesse essa diferença conceitual e social,
Será que a gente ia querer viajar mesmo para longe? Pode ser que você chegue à conclusão que sim. E pode ser que você chegue à conclusão de que algumas buscas suas não estão relacionadas com um desejo seu. Não estão relacionadas com algo que está dentro de você, com algo que faz eco no seu coração. Mas sim com algo que você comprou a ideia de que era melhor ter na sua vida e que vai te fazer, entre aspas, feliz ou uma pessoa de sucesso. Quando a gente olha para dentro da gente com esta lógica de sermos seres isolados, a gente percebe uma coisa muito interessante. Nós não estamos buscando coisas para nós mesmos. Nós estamos buscando coisas para os outros, para impressionar os outros. Além disso, é importante a gente ter uma clareza. Nós somos muito duros no auto-julgamento. Nas coisas que você conquistou, você não dá tanto peso e não dá tanto incentivo quanto você dá para amigos. Com os nossos amigos, a gente é muito mais apoiador. O que eles conquistaram, a gente reconhece, a gente dá parabéns. O que eles têm de frustração, a gente releva, a gente diz, ó, não é bem por aqui, não se preocupe tanto, vai dar certo. Só que a gente não usa isso pra gente mesmo. Com a gente é completamente diferente. Muitas pessoas, quando conquistam coisas, dizem, ah, foi sorte, foi a condição, enfim, não foi algo assim tão sensacional. E quando tem um fracasso, quando tem algo que não vai conforme queria, a gente se sente a pior pessoa do universo, a gente se cobra, por que eu não consigo fazer isso? Esse universo é muito injusto. Nós não podemos ser tão cruéis assim com a gente mesmo. A gente deveria usar a mesma regra, o mesmo diálogo que a gente tem com os amigos, quando a gente os apoia, a gente deveria usar com a gente mesmo. É o que faz mais sentido. É preciso que a gente se lembre de uma verdade simples, mas libertadora. Você não precisa ter a melhor casa, o melhor carro, o melhor emprego, a melhor família, a melhor viagem. Você não precisa ter nada dessas coisas. Você sequer precisa ser a pessoa que vai mudar o mundo, que tem as grandes ideias, que é muito original, que criou algo completamente novo. O que eu estou te falando aqui não é algo completamente novo. É algo até simples. Porém, é algo que a gente precisa olhar com carinho, com cuidado, para que a gente possa se conectar com o que importa. Você pode simplesmente ser quem você é, com as suas habilidades, com as suas características, com os seus defeitos, com o seu jeito de pensar, com a sua visão de mundo, com a sua visão sobre a vida. Quanto mais próximo você estiver deste contexto, quanto mais o seu olhar se fixar nisso, melhor você vai seguir pela vida. Quando você para de tentar impressionar as pessoas à sua volta, quando você para de tentar buscar a perfeição, quando você para com essas neuras e com esses pensamentos tão desnecessários, uma mágica acontece, algo muito significativo acontece. Você encontra paz. É isso que você encontra paz. E aí você fica parado nesse lugar de paz? Pode ser. Mas você vai ver que normalmente quando a gente chega nesse lugar, que eu estou chamando aqui de um lugar de paz, você se conecta com o seu potencial. Aí sim, você chegou no autoconhecimento. Aí sim, você entendeu aquilo que você é e aquilo que você pode ou não fazer. Não tem mais as expectativas externas, você não está sendo puxado para um lado para o outro. Você está agora no seu lugar. Você está agora conectado com a sua potencialidade, com os seus talentos, com as suas capacidades. E você pode ser livre para decidir aonde você vai aplicá-las, se você vai aplicá-las, em que momento você vai aplicá-las. É nesse lugar de autoaceitação que a gente acessa um potencial criativo nosso. A gente só se lembra que somos seres únicos quando a gente para de ficar se comparando com tanta gente. Nesta hora, a gente acessa algo que é muito individual, que é muito específico, que só você tem. Tem coisas que só o Tomás tem coisas que só você tem. Há um conjunto de características muito único que está nas suas mãos. Qualquer transformação, qualquer criação, qualquer contribuição que surja desse lugar é muito poderosa, é original, é cheia de significado, porque finalmente ela é sua, não é uma cópia melhorada de outra pessoa. Então agora é hora de você fazer um combinado, não comigo apenas, mas com você mesmo, por uma semana. Daqui até 7 dias, você, toda vez que se pegar comparando com alguém, você vai se perguntar: se eu fosse a única pessoa no mundo, isso ainda seria importante para mim? Talvez você descubra que muitas das suas buscas são, na verdade, tentativas de impressionar os outros,
de impressionar pessoas que, na verdade, não estão tão preocupadas assim com a sua vida. Talvez você finalmente comece a olhar para dentro com o olhar que sempre você mereceu ter. Um olhar de curiosidade, um olhar de compaixão, um olhar de aceitação. Porque a pessoa que você já é justamente a pessoa que você estava procurando o tempo todo. Para que a gente tenha paz, além de ter uma relação saudável com a gente mesmo, é fundamental que a gente tenha uma relação saudável com os outros. E é por isso que eu vou te deixar este vídeo aqui, onde eu falo quais são as pessoas das quais você tem que se afastar. Você identifica comportamentos e se afasta deles, porque eles também podem prejudicar muito a sua vida. E eu recomendo que você entre lá, te vejo lá. Grande beijo, grande abraço. Tchau, tchau.